Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Neljus, um jornal feito por professores que comentam matérias, pauta da mídia especializada nessa última semana. E nessa edição nós temos as seguintes manchetes. Disparada de demandas trabalhistas envolvendo Lei Geral de Proteção de Dados. É o comentário da professora Rúbia Ferrão. Saiba os porquês e senões da publicidade do Código de Defesa do Consumidor com o professor José Geraldo Brito Filomeno. O Tribunal Superior do Trabalho condena a seguradora a indenizar a empregada por problemas psiquiátricos decorrentes de seu trabalho. Essa matéria é comentada pelo professor Domingos Sávio Zainag. O Superior Tribunal de Justiça entende aplicável danos morais por demora injustificada para autorização de procedimentos junto ao consumidor por plano de saúde. Essa matéria é comentada pela professora Carla Matucci. O professor Adilson Sanches traz comentários sobre o benefício por incapacidade temporária e o que fazer diante do encerramento dos pagamentos. Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Seja bem-vindo à nova edição do Jornal Neljus. O tribunal tem constatado a disparada de ações envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Para tratar desse assunto, nós vamos então convidar a professora Rúbia Ferrão. Professora Rúbia, acho que as empresas não estão atentando que não é só com relação ao consumidor, com relação aos colaboradores, ela deve também se policiar. Nessa última semana saiu matéria de mais de uma centena de condenações envolvendo trabalhadores que requereram danos pela LGPD. Qual o seu entendimento, professora? Muitas empresas acabam achando que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se aplica tão somente aos seus clientes, quando na verdade é uma lei que protege os dados pessoais de um titular. E quem é esse titular? É a pessoa natural a quem as informações se referem, que pode já estar prontamente identificada ou ser identificável. Nesse contexto, é óbvio que o empregado é sim um importante titular dentro das companhias e que também deve ter os seus direitos assegurados, o direito de acesso, de confirmação, de informação sobre as entidades públicas e privadas com quem é feito o uso compartilhado, direito de consentimento quando ele se aplicar e, nesse caso, a revogação. Mas nesse aspecto é importante que a gente saiba que existem outras bases legais para tratamento de dados pessoais de empregado, como cumprimento de obrigação legal, exercício regular de direitos, execução do contrato, legítimo interesse, tudo a depender da finalidade daquele tratamento e também do tipo de dado pessoal que está sendo tratado. Até porque consentimento, muitas vezes, numa relação trabalhista, não vai ser livre e isso precisa ser considerado pelo empregador. Em relação a essas ações, é claro que a LGPD pode ter sido um importante fundamento, mas vamos combinar que essa prova que estava sendo requerida poderia ter sido sustentada no próprio Código de Processo Civil ou até mesmo na CLT. Mas fica a dica aí para você fazer uma política de proteção de dados pessoais interna para dar transparência ao empregado sobre os dados que são tratados, estabelecer esse canal de comunicação com o titular empregado que precisa ser muito bem tratado, pois isso vai diminuir o seu risco trabalhista. Obrigado, professora Rúbia. Até a próxima semana. O Tribunal Superior do Trabalho, ele condenou uma empresa seguradora a pagar indenização para empregada em virtude de danos psiquiátricos no atendimento aos clientes. Sobre essa matéria, nós vamos chamar então o professor Domingos Sávio Zainag, que está falando de outra localidade do país, está ali se deslocando para fazer banca, está em Alagoas. Professor Domingos, me diga uma coisa, como é que foi esse caso, hein? Olá, meu amigo Ricardo Cabezon, olá, amigo do jornal Neljus. Vamos comentar hoje não estou naquele meu ambiente do meu escritório, que eu estou em Alagoas, mas vamos comentar essa notícia bem interessante do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou uma seguradora a indenizar uma empregada que tinha sua função era de o primeiro atendimento às pessoas em caso de acidentes, creio eu, automobilísticos,
e essa empregada tinha contatos com fotos ou situações com pessoas mutiladas no exato momento após o acidente, e ainda quando ela falava com os segurados, era agredida, ofendida, e ela desenvolveu sentimentos de angústia e depressão, e a perícia detectou que isso foi em razão do trabalho. O TST condenou em R$10 mil o valor dos danos morais e mais 225 mil em danos materiais sofridos pela trabalhadora. Pois bem, o trabalho, meus amigos, minhas amigas, ele deve servir para que a pessoa tenha o seu ganha-pão de cada dia, mas que se sinta realçada no seu ambiente de trabalho, que levante de manhã feliz com o que faz. Claro, todos nós temos nossos problemas, por mais que gostemos de nossa atividade, toda atividade traz algum problema, mas não pode ser problemas nesse nível de fazer com que o empregado ou empregada, no caso, desenvolva uma doença psiquiátrica em grau tão elevado. O ambiente de trabalho ele tem de ser sadio, o empregador tem de buscar esse ambiente de trabalho sadio para o seu empregado, até por uma questão não só de humanidade, eu acho que até de inteligência, porque o empregado trabalhando satisfeito, ele vai dar um retorno maior para o empregador. Era uma atividade penosa, e aqui a gente esbarra num grande problema, a Constituição a atual, de 1988, que já tem aí 32 anos, tem lá no artigo 7º a previsão de adicional para atividades penosas, só que até hoje não foi regulamentado esse inciso do artigo 7º da Constituição da República. Pois bem, nesse caso, como não há nenhuma previsão legal, os casos acabam indo para a justiça. Atividades penosas, como o dessa moça, o dirigir ônibus em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim, telefonista, e sabe, Ricardo, e os colegas professores, que o magistério é tido como uma atividade penosa. E nós não nos damos conta disso, né? Porque nós gostamos de lecionar e o fazemos de uma forma tão prazerosa que jamais pensamos nisso. Mas, no geral, o professor, em termos gerais, principalmente nas primeiras séries da formação do ser humano, também alguns autores, enfim, o direito entende como uma atividade penosa. Professor, um caso como esse, como fazer, a empresa no caso, para evitar que a sua funcionária fique tão vulnerável a hostilizações? É muito comum as pessoas perderem a cabeça e acabar ofendendo, enfim, até tratando de uma forma, como eu disse, muito hostil, um funcionário da empresa. O que o senhor aconselha nesse caso? Ele deveria ter, primeiro, algum tipo de anteparo. Por exemplo, a pessoa perdeu a cabeça e começa a agredir o trabalhador ter o direito de dizer o seguinte: olha, senhor, em razão do seu estado emocional em desequilíbrio, alguma palavra mais educada, estou encerrando a ligação. As empresas não fazem isso. Deixa o empregado ali jogado aos leões, na cova dos leões, e que se vire. Ou até dar um atendimento psicológico para esse tipo de empregado que exerce uma atividade como essa. Espero que essa decisão do TST sirva de guia para os magistrados das instâncias inferiores e, principalmente, que os empregadores humanizem mais as condições de trabalho dos seus empregados, até porque a dignidade da pessoa humana é um dos pilares da Constituição da República, tá bem? Um abraço a todos e até a próxima semana. Muito obrigado, professor. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que deve ser indenizada a consumidora em virtude do plano de saúde ter demorado injustificadamente na autorização de um procedimento cirúrgico. Para comentar essa matéria, que é um assunto infelizmente tão corriqueiro,
e acaba agravando até os danos da pessoa, porque ela está enferma, aguardando liberação e nada de vir essa liberação, nós convidamos a professora Carla Matucci. Salve, professora Carla! Olá! Estamos aqui para falar de uma importante decisão que reconheceu, no âmbito de um agravo em recurso especial no STJ, a possibilidade de indenização por danos morais decorrentes da situação em que um paciente, tendo um contrato de prestação de serviços de saúde complementar, ou chamados planos de saúde, embora tenha a previsão no âmbito contratual para a realização do procedimento, a empresa de saúde demora na liberação ou nega de forma indiscriminada o procedimento, mas fixou a possibilidade do dano moral, e nesse caso foi atribuído dano moral, porque reconheceu-se que este dano moral gerou um prejuízo para o paciente, ou seja, sentiu dor, no caso, houve a constatação do agravamento das suas condições de saúde, e mais, o medo, esse prejuízo constatado e comprovado. É um caso, é um precedente. Professora, muito obrigado pelos seus comentários, um grande abraço. E chegou o momento agora da nossa coluna previdenciária com o professor Adilson Sanches. O professor Adilson Sanches, então, está dando continuidade às suas pílulas informativas de direito previdenciário, comentando o benefício da incapacidade temporária, o benefício auxílio-doença, enfim, como deve agir a pessoa que teve cessado os benefícios e ainda necessita deles. É com o senhor, professor? Ainda sobre essa situação das pessoas que receberam o auxílio-doença durante o ano passado, durante a pandemia, em situação excepcional, o fato é que os benefícios, na sua grande maioria, foram cessados, porque concedidos por tempo determinado. Assim, as pessoas têm o direito de fazer um novo requerimento, se já não fizeram, para se submeterem a uma perícia médica, agora de forma presencial. Já está anunciada a sua realização e, portanto, retomar o recebimento do benefício por incapacidade temporária, se preferirem auxílio-doença. Aqueles que não obtiveram essa possibilidade, podem fazer um novo requerimento autônomo ou podem mesmo ingressar com uma ação judicial para dar continuidade ao pagamento desse benefício. Rigorosamente não há necessidade de advogado, até 60 salários mínimos, podem se dirigir ao Juizado Especial Federal e propor essa ação, já que tem capacidade postulatória para tanto. Eu penso que não há necessidade ou novamente, aquele que já recebeu o benefício o ano passado, de fazer um novo requerimento administrativo. Eu acredito que já seja possível se dirigir ao judiciário. Mas, se não quiser correr nenhum risco, renove esse pedido de benefício, faça um requerimento formalmente, e aguardem a marcação da perícia, e na negativa aí poderão buscar o judiciário como solução para essa situação. Muito obrigado, querido professor Adilson Sanches. Um grande abraço, até a próxima semana. E vamos agora, então, para a nossa coluna consumerista, os porquês e os senões do Código de Defesa do Consumidor, feita pelo professor José Geraldo Brito Filomeno. Solta a vinheta. Olá, amigos do canal NeoJus. O assunto nosso hoje, dentro daquela perspectiva de porquês e senãos de dispositivos do Código do Consumidor, refere-se à publicidade. No âmbito do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, do qual foi extraído a comissão
que elaborou o anteprojeto, houve uma grande discussão. De um lado, a comissão, de que nós participamos, e do outro lado, o pessoal do CONAR, do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O argumento deles era o seguinte: olha, a publicidade realmente é regulamentada por uma lei de 1965, a Lei 4.680. Existe também um decreto estabelecendo condições para o exercício da publicidade, que é o decreto 57690, de 1966. Entretanto, essa lei não é dotada de sanção. Há regulamentação, há uma série de um elenco de responsabilidades, de condições éticas da publicidade, por exemplo, o que não deve ser veiculado, o que deve ser veiculado. Entretanto, não tem sanção, é um fogo que não queima. E nós, então, contra-argumentamos, por isso mesmo é que precisa, então, haver uma regulamentação, algo mais contundente contra aqueles que promovem uma publicidade abusiva ou enganosa. E eles contra-argumentam mais uma vez: mas o CONAR já funciona desde 1978, há sanções, embora de caráter moral, mas há sanções. Por exemplo, quando uma empresa é acusada de promover uma publicidade abusiva ou enganosa, nós chamamos a atenção mediante uma das câmaras de julgamento, e em 90 e tantos % dos casos essas recomendações são atendidas, isto é, de retirar a publicidade de veiculação, então de alterá-la para melhor, para que não cause problemas no âmbito do consumidor. Mas nós acabamos então convencendo de que haveria necessidade. Há no mundo 2 sistemas, argumentam também as pessoas lá do CONAR, o sistema misto, em que há regulamentação legal, institucionalizada, e também a autorregulamentação. E há países em que apenas há uma ou outra. O Brasil, então, está convivendo com as duas. Nós, então, colocamos, já a partir do artigo 6º, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, como direito básico do consumidor, o fato de não ser submetido à publicidade abusiva ou enganosa. Depois, lá pelo artigo 30 e seguintes, e começa a falar da oferta, essa é a novidade no Código, que não está na autorregulamentação, e que é o gênero da mensagem publicitária, enquanto que a publicidade propriamente dita é a espécie, isto é a atividade regulamentada para os agentes de publicidade. Além disso, colocamos os princípios, os princípios éticos que devem reger a publicidade, a questão da identificação da publicidade, a questão da não abusividade, a questão da não enganosidade e, principalmente, o princípio da vinculação, pelo artigo 30, isto é, prometeu alguma coisa no âmbito publicitário, aquele que é responsável por ela deve responder exatamente como foi prometido. Além disso, foram instituídos crimes pelos artigos 65, 66 até 69 do Código de Defesa do Consumidor com relação à publicidade enganosa ou abusiva. E, além disso, a sanção da contrapropaganda, que infelizmente não foi regulamentada até hoje. Então está lá, o Código do Consumidor, a publicidade, tanto no que diz respeito à tutela administrativa, sanção da contrapropaganda, a questão da tutela penal e a questão da tutela civil. Está funcionando? Não está funcionando. O CONAR é muito mais ágil, é muito mais rápido, muito mais eficiente e eficaz. E eu lembro que, por exemplo, não vou citar aqui o nome da empresa, mas há um caso que está nos tribunais, acho que agora está no STJ, desde 1990, com relação à publicidade relativa a um produto que não existe mais. O objetivo da ação que foi promovida pelo Ministério Público, na verdade, em 1988, não com base ainda no Código de Consumidor, que ainda não existia, mas com base da Lei da Ação Civil Pública, está de tribunal em tribunal, de recurso em recurso, até hoje o produto não existe mais, o objetivo era fazer a contrapropaganda, e daí? Não acontece nada. O CONAR é muito mais rápido na sua solução. Ele determina, em questão de horas, o veículo e o agente publicitário e também a empresa são obrigados a tomar alguma providência. Então, e se não existisse a questão da regulamentação? Talvez não fizesse lá grande diferença. Entretanto,
Está lá a questão da publicidade e deve ser observada. O que não dá para ficar esperando é que demore tanto tempo assim, porque a questão da contra-propaganda é o seguinte: a publicidade é enganosa, deixe de fazer. E, enquanto isso, continuam, né? Os tônicos para crescer cabelo, a cintura para aquele movimento na cintura para emagrecer, produtos que emagrecem milagrosamente em poucos dias e por aí vai. Obrigado, professor Filomeno, um grande abraço. E vamos agora, então, falar de cultura. Não poderíamos deixar de chamar, então, o professor José Augusto Altran, que vai recomendar algumas animações para que nós possamos assistir, que ele julga bem interessantes. Bruno, solta a vinheta. Bem, essa semana vamos falar de animação, fugindo um pouco aí das animações mais tradicionais que já são encontradas aí a todo momento na TV fechada ou aberta, né, como South Park, American Dad e Uma Família da Pesada. A primeira delas é a Polícia do Paraíso. Mostra o trabalho de policiais num DP lá nos Estados Unidos, onde tudo dá errado e ninguém é competente, transformando a delegacia numa bagunça. A segunda é Animals. São animais, gatos, cachorros, enfim, que vivem em Nova York e durante a história expõem os seus problemas existenciais, da sua convivência numa grande cidade, na Big Apple, né? A terceira dica fica por conta do Bob's Burger. A família do Bob, sua mulher e seus filhos, e ele como proprietário de uma hamburgueria, tentam, através de inovações, de alternativas, aí, se sobrepor à concorrência das hamburguerias mais tradicionais e mais industrializadas. E, por último, os Irmãos Aventureiros, não é? Que é um cientista, seus filhos, que lutam para salvar a Terra dos seus inimigos, ok? Espero que fácil de achar aí na rede, espero que tenha uma boa diversão, ok? Até mais. Bem, meus caros, eu queria agradecer mais uma vez pela companhia, pela paciência de vocês, agradecer os contatos também que vocês têm feito a nós e pedir para que vocês não deixem de divulgar o nosso jornal, que é feito carinhosamente para você. Um grande abraço e até a nossa próxima edição.